Bem, hoje com o Senior Advisor do grupo Fienile, Gerhard Boni. Vamos falar um pouquinho sobre uma tecnologia de iluminação artificial para lavouras. Bom dia, Gerhard. Bom dia, tudo bom? Prazer estar aqui com você. Tudo bem. Bom, vamos lá. Iluminação artificial para as lavouras. A gente sabe que a luz é fundamental para a fotossíntese, crescimento das plantas, troca de gás carbônico por oxigênio, oxigênio por gás carbônico, e a planta cresce nisso. Então, durante a noite, nesse sistema, durante a noite a gente tem aí, digamos assim, depois você me corrige se eu estiver errado, um pesquisador aqui é você. Durante a noite a gente tem um certo período de dormência da planta, assim como nós deitamos para descansar, a não ser que hajam algumas exceções, mas no geral a planta dá uma adormecida para depois recomeçar no dia seguinte. Se você ilumina ela o tempo todo, você vai acelerar um processo de crescimento e produção. Eu já cruzei a bola na área para você e agora você vai marcar o gol. Exatamente. A planta ela precisa de solo, água e luz. Então, não só à noite, mas também você tem situações durante o dia onde você não tem muita iluminação. Dias nublados, por exemplo, onde você pode ter uma suplementação luminosa que favorece a fotossíntese da planta. Então, a planta normalmente durante o dia faz a fotossíntese e à noite não. Com iluminação artificial, você induz essa fotossíntese da planta e assim ela cresce mais e automaticamente ela está produzindo mais. Essa tecnologia ela já é bem conhecida dentro de estufas, por exemplo, muito utilizado na Holanda, né, o que é chamado indoor. E o grupo Fienile desenvolveu uma tecnologia para iluminação artificial outdoor, quer dizer, fora das casas de vegetação, num sistema de irrigação. Por exemplo, eu vou falar aqui de uma maneira doméstica, né? Porque eu não sou produtor, nem sou fazendeiro, mas, por exemplo, se você tem um gramado na sua casa com um determinado tipo de luz que se deixa acesa a noite inteira, você naturalmente percebe que essa grama cresce mais rápida do que se ela ficasse no escuro à noite. E não é para toda a luz. Por exemplo, uma luz amarela, uma luz quente favorece isso. Depois tem a luz fria, né? E depois agora tem o LED. Qual o sistema de iluminação que melhor é parecido com a energia do sol, o calor do sol e a luminosidade do sol para as plantas? Foram feitos já nós temos aí 6, 7 anos de experiência no Grupo Fienile, com diversas lâmpadas, com diversas tecnologias. Aliás, esse sistema foi descoberto numa fazenda do Grupo Fienile, onde o milho crescia embaixo de uma lâmpada, né? E crescia muito mais do que na área comum. Então, hoje, com o advento da luz LED com barateamento também dessa luz, todo o sistema é baseado em cima de LED, que nós vimos que os melhores resultados são atingidos com luz LED, e aí a frequência e a cor da iluminação ela é definida muito específica em cima de cultura. Já foram feitas muitas pesquisas em soja, milho, feijão, trigo. Muito utilizada é a luz roxa do sistema LED. E porque existem outros feixes de luz também no sistema LED, não só o roxo, que você falou que é o mais favorável? Tem alguns, mas o mais utilizado é o roxo. Então vocês produzem uma lâmpada LED especial que vai puxar mais para o roxo, que é o que mais favorece o crescimento das culturas. Isso. Então, por exemplo, uma fazenda tem um sistema de irrigação. Tá. Nós fazemos toda a análise da implementação desse sistema. Tem que ser feita toda uma instalação elétrica. E aí são instalados os LEDs. Dependendo da cultura, dependendo do espaçamento, é um X número de LEDs que tem que ser instalados. Esses LEDs já existem no mercado. Hoje nós temos algumas empresas que importam, tem também produto que vem da China, que podem ser instalados nesse sistema daí.
Você já adiantou um pouquinho da minha próxima pergunta. Fazer isso num sistema indoor, que é fechado, você tem um ambiente controlado, X metros quadrados, mais comprido, mais quadrado, mais retangular, etc. Agora, ao ar livre, outdoor, você vai iluminar toda uma plantação ou você vai colocar em pontos estratégicos e criar um campo de iluminação? Mais ou menos como fica um campo de futebol assim, onde você tem, geralmente, ou tem torres em cima, né? Ou nos sistemas mais antigos eram 4 torres com várias lâmpadas iluminando o campo de futebol. Eu me lembro até de um filme, não sei se era com o Robert Redford ou com aquele outro ator, mas que tinha um jogador de beisebol famoso, acho que é aquele que ele saía do milharal à noite, ia jogar beisebol, então ele fez um campo na fazenda dele. Então, de longe, você via aquele campo de beisebol iluminado, né? Então, é mais ou menos isso ou como é que é? Não. O sistema que nós desenvolvemos tem duas tecnologias. Uma é o pivô central, que é utilizado normalmente para irrigação. Ah, tá. Esses pivôs têm tamanhos diferentes, podem ser de 10 hectares, 100 hectares ou até mais, que é aquele pivô central Vai que girando. roda, Isso. que vai girando, exatamente. Então, o fazendeiro que já tem, ou a propriedade que já tem esse pivô central, a gente faz uma análise de colocar o cabeamento e os LEDs nesse sistema que já existe nessa fazenda desse agricultor. E o outro sistema que nós temos é o pivô seco, onde está sendo desenvolvido um sistema de irrigação só com luz, sem o sistema de irrigação. Há um sistema que já existe, que é o sistema de irrigação, e junto você vai correr uma fiação, um sistema que vai, quando ele operar, ele já vai operar as luzes juntos. Ou então um pivô seco que está sendo desenvolvido, esse sistema agora. Interessante. Agora, custo disso, Gerhard? Claro que cada projeto tem que ser analisado, etc. E tal. Mas aí não vamos nem falar em custo, é investimento para relação, investimento-benefício, vai. Quanto você tem de crescimento em média de produção a mais por numa lavoura de O milho, por exemplo? custo-benefício Ah, custo-benefício é calculado em cima, primeiro, do custo da instalação. Você precisa fazer todo um cabeamento, comprar os módulos de LED, e a gente oferece também a parte de monitoramento por satélite, análise de solos, análise de foliar, e é todo feito um acompanhamento com consultoria para ser adotada a melhor tecnologia para produtividade. O que a gente tem visto? Vamos pegar uma cultura isso como soja. A gente tem visto aumentos médios de 30%, 50%, até às vezes mais, dependendo de quanto o agricultor já está produzindo na área dele. E o bom, o interessante da irrigação é que você não tem uma cultura só por ciclo, por ano. Você tem duas, às vezes três culturas por ciclo. Então, o custo-benefício você tem que calcular em cima do investimento que você está sendo feito e em cima dessas duas, três culturas que você vai ter aumento de produtividade. Então, é muito difícil, depende muito do tipo da instalação e as culturas que você vai estar produzindo mais. quando você falou em 30% de aumento de produtividade, eu já dei um pulo aqui para trás. Falou em 50% ou às vezes até mais, é um negócio fantástico. Deixa eu fazer uma pergunta técnica agora. É, em, em gaiolas de postura de ovos, também existe o sistema de manter a luz acesa, que é para a galinha continuar produzindo também à noite, né, ficar no ciclo. No sistema das plantas, elas têm um ciclo natural, que é luz do dia, ou está nublado e aí ele não produz, à noite descansa, faz fotossíntese, etc. E tal. Você colocando a planta num regime desse, de 24 horas por dia, você não estressa ela? É uma pergunta que eu vou fazer. É uma pergunta muito boa. Primeiro, não é 24 horas. Aham. Você liga o pivô, as luzes, só algumas horas à noite quando está nublado. Então, não é assim que a luz fica ligada 24 horas. Isso encareceria muito o sistema, inclusive, porque tem um gasto de energia nesse caso, né? A nossa tecnologia ela chama Iriluce.
ela não é só a suplementação luminosa, ela é todo um pacote de manejo, porque logicamente se a planta ela vai crescer mais e produzir mais, ela precisa, por exemplo, mais nutriente do solo. Ela vai extrair mais nutriente do solo. Então você vai ter que adubar de uma maneira diferente esse solo com mais nutrientes para essa planta poder produzir e poder expressar todo o potencial que ela tem. É isso aí. Então, a consultoria que a gente oferece já oferece um manejo também de solo, de nutrição, de água e de proteção de plantas, porque a planta ela vai se comportar de maneira diferente com a suplementação luminosa, como você mesmo perguntou. Bom, então a minha pergunta tinha um fundamento. Eu imaginei da seguinte maneira: por exemplo, eu não sou um atleta, mas eu pratico algumas atividades esportivas. Agora, eu não posso competir com um atleta, porque o meu desgaste vai ser muito maior, eu não tenho preparo físico, eu vou ter que me alimentar melhor. E esse é o princípio que você trouxe aí, porque você colocou a planta num ritmo diferente daquele que ela é. Mas ela é perfeitamente adaptável a essa nova situação, né? Desde que você dê nutrientes para ela e alimentos. Perfeito. E cada planta, cada cultura tem um manejo diferente de luz e também manejo de suplementação nutricional. Por isso que a gente oferece também as análises de solo, as análises foliares, o monitoramento via satélite e a consultoria. Então, o pacote, vamos dizer assim, do Ilus, a tecnologia Ilus, ela é vendida por hectare por X anos, 3 a 4 anos, por exemplo. Tá. Porque a gente acompanha a cultura doador com o consultor exclusivo por todas as safras. Porque você, por exemplo, você tem soja seguido de feijão ou soja seguido de trigo. Então, o sistema de cultura vai exigir um tipo de monitoramento do agricultor. Ok. E a manutenção também, porque imagino se você der a manutenção adequada ao sistema, você tem um investimento inicial, depois com manutenção e cuidados, você tem aí por muito tempo. Mas é importante frisar que não adianta só colocar um cabeamento e uns LEDs e ligar a luz. Sim. Tem todo o sistema depois, mas tem uma ilusão que funciona. Não funciona, porque você tem que fazer um monitoramento e uma manutenção do sistema todo constantemente. Por isso que nós oferecemos essa consultoria pelo tempo todo do sistema para o agricultor poder tirar o máximo do seu investimento. Muito bem. Eu gosto muito de mexer com plantas, gosto de mexer na terra e desde pequeno eu aprendi que a gente deve conversar com as plantas. Tem muita gente que acha que quem conversa com plantas é louco, mas eu acabei de descobrir uma tecnologia que literalmente conversa com a planta para saber o que a planta quer e o que ela precisa, Guerra. É isso aí. Tá bom. Qual é o endereço de vocês de internet? Porque eu acho que muita gente ficou interessada aqui nessa conversa nossa aqui. O grupo Fienil. É Grupo Fienil, é só colocar na internet Grupo Fienil ou tecnologia IRRILUCE e aí você vai no site, vai ter telefone, vai ter todas as informações que você necessitar. Obrigado, Guerra. Vou continuar conversando com as plantas. Tchau. Eu que agradeço. Muito obrigado. Um abraço. Até logo.